Bem-vindo ao meu diário do ano sabático, esse relato às vezes bad, às vezes wellness, mas sempre procurando o caminho do meio. Hoje você ouve o podcast Bad Wellness 19. Onde está a virtude? Curta, compartilha, comenta e volte sempre. Sempre vai ter algo novo para você. Se você ouve esses princípios 1, 2 e 3 da técnica fundamental de lidar com as pessoas e os analisam pela razão, você avaliará a coerência e julgará se serve ou não para a sua vida. Se você conscientemente tentar aplicá-los numa situação específica, você os avaliará pela ótica utilitarista e pela forma mais primitiva e primordial na qual experimentamos, validamos teorias e adquirimos o nosso conhecimento de mundo. Entre as etapas de racionalizar e testar, validar e aprender, porém, existe um crivo racional que ainda recorreremos, que é: os fins justificam os meios? Em outras palavras, há benefícios suficientes no fim que justifiquem o esforço da ação meio para aplicar o princípio? Quem se beneficiaria com esse meu esforço de não criticar, não condenar, não me queixar do princípio 1? Ou quem se beneficiaria se eu me esforçasse para fazer uma apreciação honesta e sincera a uma outra pessoa do princípio 2? Ou ainda, quem se beneficiaria do meu esforço de despertar um forte desejo em outra pessoa do princípio 3? Bem, voltemos às histórias de referência do livro do Dale Carnegie. Quem se livrou da culpa de ser tão crítico, duro e implacável com a criança foi o próprio pai. Quem se beneficiou financeiramente em gozar de boa companhia e reter bons funcionários pela apreciação honesta foi o próprio Andrew Carnegie. E quem foi reconhecido como o melhor vendedor da região pela Shell Oil Company por despertar um forte desejo de melhoria de resultados em um dos donos dos postos da rede foi Michael Whedon. As pessoas alvos dessas ações foram beneficiadas igualmente? Sim, em todas as situações houve um ganha-ganha. A criança foi apreciada pelo pai, os funcionários estavam mais satisfeitos com seus empregos e o dono do posto aumentou suas vendas. No entanto, é necessário que se aprofunde para além da visão utilitarista da utilização dos princípios de relação humana. Proponho revisitarmos a história do pai e da criança de Live and Learn, do episódio do podcast número 9, intitulado Um Pai Perdoa, e vejamos o comportamento da criança. Quando começou a brincar e eu estava saindo para pegar o trem, você se virou, abanou a mão e disse: "Tchau, papai!" E eu, franzindo o senho, em resposta lhe disse: "Endireite esses ombros." Quando afastei meu olhar do jornal, irritado com a interrupção, você parou à porta. "O que você quer?" perguntei implacável. Você não disse nada, mas saiu correndo num ímpeto na minha direção. Passou os braços em torno do meu pescoço e me beijou. Seus braços foram se apertando com uma afeição pura que Deus fazia crescer em seu coração e que nenhuma indiferença conseguia extirpar. Nem depois de todas as reprimendas do pai, a criança deixou de amá-lo ou de demonstrar o seu afeto. Pela visão utilitarista, a criança poderia simplesmente ter analisado que demonstrar amor ao pai não valia o esforço, já que não ganhava amor em retribuição. Pelo contrário, o pai parecia indiferente ao amor do filho. Mas a criança não tem a visão utilitarista. A criança não age conforme a análise de que não há nenhum ganho em ser amoroso e, portanto, não vale ser amoroso. A criança não perde sua doçura por causa da amargura do pai. O meio de crítica não regula ou muda a resposta genuína e da essência de amor da criança. E agora eu te proponho a reflexão. Por que agem as crianças dessa forma? Porque são inocentes? E por que nós não somos também, assim, inocentes? Por que trocamos nossa essência, vendemos nossa paz interna pela guerra que existe fora de nós? E até mesmo voltando para a lógica utilitarista, o que ganhamos gerando mais guerra num ambiente de guerra? As crianças, elas agem pela essência e mudam pelo aprendizado que adquirem do meio. Aprendizado. O mesmo processo que lá no início desse episódio eu disse que utilizaríamos para testar, validar e incorporar no nosso conhecimento de mundo o princípio. Há tantas coisas que aprendemos e nos servem de fonte de sofrimento e perpetuação de vários males. É como o paradigma dos macacos e das bananas, em que numa experiência científica, um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No meio uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia na escada para pegar as bananas,
bananas, os cientistas jogavam um jato de água fria nos macacos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros o pegavam e batiam muito nele. Um tempo depois, nenhum macaco subia para a escada, apesar das tentações da banana. Então, os cientistas substituíram um dos macacos por um novo. A primeira atitude do novo morador foi subir a escada, mas esse foi retirado pelos outros que o surraram bastante. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo já não subia mais a escada. O segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra do novato. O mesmo ocorreu até o último veterano ser substituído. Os cientistas então ficaram com um grupo de 5 macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naqueles que tentassem pegar as bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que eles batiam em quem tentava subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, mas as coisas sempre foram assim por aqui. Apesar de todo o racionalismo, aprendemos e pior, nos apegamos sem reflexões a crenças muito danosas. Uma delas é a própria lógica utilitarista de que só vale o esforço pelo retorno do benefício final, principalmente nos aspectos de relações humanas. A expectativa de retorno que teremos frente a um mundo de práticas tão desumanizadas só perpetuam a desumanização e nos tornam desumanos. Utilitaristas, trocamos nossa essência, a essência do bem e da preservação própria e dos outros, pela moeda corrompida da discriminação, da segregação e da diminuição do outro. Se você quer ser bom, faça pela sua essência, pela sua fé em que todos somos seres iguais e merecedores de bom tratamento. É aí que está a virtude. Não espere nada em troca, não crie expectativas, faça por virtude e não negocie sua virtude por moedas baratas desse jogo de aposta na depreciação do outro. Duvide do racionalismo que segrega e atribui valor àquilo que é inestimável. Desaprenda tudo que ajude a criar mais desigualdade entre os seres e, principalmente, restaure e haja pela fé de que pessoas e relações saudáveis seja a essência do caminho. Afinal, o caminho é o meio e também o fim. A paz se faz agora.